Considere uma esfera metálica de massa igual a 10 elevado a menos 6 kg e carga positiva de 10 elevado a menos 3 coulombs. Ela é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial V0 igual a 50 metros por segundo em uma região onde há campo elétrico uniforme apontado verticalmente para baixo, de módulo E igual a 10 elevado a menos 2 Newton por Coulomb. A altura máxima que essa esfera alcança em relação ao ponto onde foi lançada é D. No item A ele fala para você que é 32,5, no item B 40,5, no item C 62,5, no item D 70 e no item E 82,7 metros. A situação que a gente tem aqui é a seguinte: eu tenho duas plaquinhas paralelas, tá? Cada uma carregada com uma carga positiva e uma carregada com uma carga negativa. Por que eu sei que elas estão assim desse jeito? Porque, é claro, ele me informa que o campo elétrico está apontando de cima para baixo. Então eu consigo já deduzir que aqui eu tenho cargas positivas e aqui eu tenho cargas negativas. Dentro deste campo elétrico, é claro, o campo elétrico ele está dentro total aqui entre as duas plaquinhas, tá? Só vou representar com um aqui para não ficar poluído o meu desenhozinho. Então, retomando, dentro aqui eu tenho uma esfera, ok? Essa esfera, ela tem cargas positivas, que tem um valor ali que ele fala pra gente que é de 10 elevado a menos 3 coulombs. E é claro, essa esferinha ela é lançada para cima com uma velocidadezinha V0 igual a 50 metros por segundo. Quando você pega essa esfera e joga para cima, perceba uma coisa: sinal positivo com sinal negativo, elas vão fazer o quê? Elas vão se repelir. Ou seja, quando a minha esferinha começar a subir, vai aparecer, além da força-peso, vai aparecer o quê? Uma força elétrica apontando para baixo, repelindo a minha esferinha ali. Então, a aceleração que ele iria sofrer, que seria a aceleração da gravidade, simplesmente se não tivessem essas placas paralelas, vai ser maior do que a aceleração da gravidade, porque tem uma força elétrica ali devido a essas carguinhas positivas que está empurrando a minha esferinha para baixo. Se você encontrasse um valor menor do que, por exemplo, os 10 metros por segundo ao quadrado que ele deu aqui para você, está errado, refaz o exercício de novo do começo. Agora o que a gente faz? Temos situações que a gente vai precisar adotar um referencial, e eu vou adotar o meu referencial aqui neste caso de cima para baixo como sendo positivo, porque eu já falei para vocês, vão aparecer duas forças, tá? E essas duas forças serão as responsáveis pela aceleração no meu corpinho e ambas apontam para baixo. Então, com isso aqui em mãos, vamos só desenhar isso aqui deste lado aqui para não ficar poluído e de repente ficar força sobrepondo o vetor em cima do outro ali, tá? Então, colocando aqui do lado, a situação que a gente tem é a seguinte dessa minha esferinha. Tem duas forças que agem em cima dela. Uma, é claro, se ela tem massa, ela tem peso, e a segunda, como eu já falei agora para vocês, também aparece o que? Uma força elétrica apontando para baixo. Então, quando ela estiver em qualquer ponto aqui dessa região, vão aparecer essas duas forças, tá? A força peso devido à massa e a força elétrica, é claro, devido à carga que ela tem ali de sinal positivo. Então, com isso aqui, é óbvio, a gente vai precisar aplicar o quê? Vamos precisar aplicar a segunda lei de Newton para conseguir chegar no valor da aceleração que essa minha esferinha está sofrendo. E a segunda lei de Newton diz o seguinte para a gente, diz que a soma das forças é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo vetorial, porém eu vou fazer o seguinte, vamos trabalhar somente com módulos. Quando eu falo em trabalhar somente com módulos é o quê? É tirar esse vetorzinho aqui de cima. Somando todas as forças então que agem em cima da minha esferinha, eu vou somar o quê? O peso mais a força elétrica. Porém, qual que é o sinal que ele leva na frente? Positivo ou negativo? Vai ser o quê? Positivo, porque olha só, eixo Y orientado para baixo. Portanto, coloca ali, ó, força-peso mais a força elétrica, que também é positiva, é igual ao quê? É igual a massa vezes a aceleração. Feito isso aqui, então, a gente consegue tirar qual que é a aceleração que o corpinho está sofrendo. O que eu vou fazer agora aqui? Este M está multiplicando A, vem aqui para baixo, dividindo, e a gente vai abrir força-peso como mg e força elétrica como sendo campo elétrico vezes a carga, certo? Então, escrevendo aqui do lado, a gente vai ficar com o seguinte: a aceleração é igual a m vezes g mais E vezes Q, como eu acabei de falar para vocês. Não se esqueça, é claro, tudo isso aqui dividido por M. E agora o que a gente faz?
a gente tem todos esses valores, né? Tem a massa, tem a aceleração da gravidade, tem o campo elétrico, tem o valor da carga ali da esferinha, tem também a massa. Joga todos os valores aqui e calcula o valor da aceleração. Então, jogando os valores que eu tenho ali, ó, massa é 10 a menos 6, aceleração da gravidade é igual a 10, coloca ali, mais o que? Campo elétrico, a gente sabe, ó, 10 elevado a menos 2, e o que mais ali, ó, carguinha, a gente sabe que é 10 elevado a menos 3, tudo isso aqui dividido por 10 elevado a menos 6. Continhas com potência de 10. O que que você faz aqui, ó? Mantenho a base e somo os expoentes, porque aqui eu tenho uma multiplicação. É claro, não esqueça que aqui em cima a gente tem o número 1, certo? Então, mantendo a base aqui, que é 10, 6 mais 1, no caso aqui é menos 6 mais 1, isso aqui me dá quanto? Me dá menos 5, deixa ali anotadinho. Como aqui eu tenho o sinal de mais, deixa quietinho aquela conta ali, a gente já terminou tudo o que tinha para fazer, agora faz com esta daqui, ó. Mantenho a base e somo os expoentes. Menos 2 mais menos 3, aqui eu tenho, é só fazer o quê? Somo 3 com 2 e mantenho o sinalzinho negativo, portanto isso aqui também me dá 10 elevado a menos 5. Perceba uma coisa aqui, eu tenho 10 elevado a menos 5 aqui, 10 elevado a menos 5 aqui, ou seja, eu tenho 2 10 elevado a menos 5, né? Eu tenho o dobro aqui, então a gente pode colocar isso aqui como sendo 2 vezes 10 elevado a menos 5. De novo, continha com potência de 10. Mantenho a base, agora eu tenho uma divisão. O que que eu faço? Mantenho a base, que é 10, e subtraio o de cima menos o de baixo. Então vai ficar a seguinte conta aqui, ó. Menos 5 menos 6. Sinalzinho negativo com negativo fica positivo. Portanto, ó, menos 5 com mais 6, isso aqui dá 1. Então aqui em cima vai aparecer o que como resultado da aceleração? 2 vezes 10. E 2 vezes 10 é uma continha bem mais fácil de fazer do que essas potências de 10, para você não se enrolar. A aceleração, portanto, é igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Tá coerente exatamente com o que eu falei lá no comecinho do vídeo. A aceleração da minha esferinha é maior do que a aceleração da gravidade, tá? Tá coerente, beleza, continua a continha aqui. Agora passamos para a situação final do exercício. O que a gente precisa calcular? Qual que é a altura máxima que a minha esferinha chega, separando de novo mais um espacinho aqui. O que eu tenho aqui, ó? A esferinha estava aqui embaixo, foi subindo, chegou numa altura máxima e ela começa a descer. Eu só quero saber qual que foi essa altura máxima, tá? Essa daqui que eu vou deixar indicada e vou colocar aqui no meu referencial exatamente a altura máxima dela como sendo 0. Se aqui é o 0, é claro, aqui embaixo eu vou colocar como sendo o meu Hzinho. Perfeito? Então essa aqui é a situação. Não se esqueça do seguinte, essa velocidade que ele tinha aqui inicialmente vai diminuindo, até que ele chega na altura máxima e esta velocidade é 0. Portanto, velocidade na altura máxima ali é igual a 0. Para resolver isso aqui, a gente vai usar o quê? Eu tenho a aceleração, tenho a altura que eu quero descobrir e também tenho as velocidades inicial e final. Então, é claro, a gente só pode utilizar para resolver isso aqui equação de Torricelli. Só pode não, né? Mas a mais fácil para utilizar para resolver isso aqui é a equação de Torricelli, que diz o seguinte para a gente, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Lembrando que esse ΔS aqui é posição final menos a posição inicial, certinho? Então, abrindo essa continha aqui, a gente vai ficar com o seguinte, ó, velocidade final, como eu acabei de falar para vocês, neste ponto aqui, que é o ponto mais alto, ela é igual a 0. 0 ao quadrado é o próprio 0, deixa ele ali quietinho. Velocidade inicial é o que? É 50 metros por segundo. Porém, não se esqueça de um detalhe, ó, velocidade está no sentido oposto ao meu referencial. Então ela não pode ser positiva aqui, ela leva um sinalzinho negativo ali na frente. Só que, é claro, não se esqueça, a gente tem um quadrado ali em cima. Como professor, é claro, eu ia preferir ver muito esse sinal negativo aqui dentro. Eu não tiraria ponto. Eu como professor, não tiraria ponto se você esquecesse de colocar esse sinal aqui. Mas se você colocasse... É claro que eu ia ter um pouquinho mais de cuidado na hora de olhar as suas outras continhas ali e acabar considerando algumas coisas, porque eu saberia o que você está fazendo e saberia que você está fazendo certo. Então presta atenção, se isso aqui fosse uma prova escrita, cuidado ali, ó, que esse sinalzinho aqui, de repente, alguém poderia tirar um pontinho só porque você não colocou, certo? E, é claro, esse sinal negativo vem porque a velocidade está oposta ao meu referencial adotado. Perfeito, feito isso aqui, então, continuando. Mais o que a gente teria na equação? Mais 2 vezes a aceleração.
A aceleração a gente sabe quanto que é, não é? A gente acabou de calcular aqui em cima, ela vale 20. E o ΔS, lembrando, é posição final menos a posição inicial. Inicialmente a altura ali é o que? É Hzinho. E o final dele é quanto? É o meu zero que eu considerei ali na continha. Então deixa ali, ó, 0 menos a posição inicial é o meu Hzinho, ok? Olha só, esse H aqui não vai servir de nada, né? Então manda ele para o espaço ali, já paguei ali. 2 vezes 20, isso aqui dá 40. E aqui, ó, menos 50 vezes menos 50, lembra, ó, esse sinal aqui vai ficar positivo. Então 50 vezes 50 é o que? 2.500. Presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó, tem o zero aqui. Eu vou pegar esse 40 vezes menos H, ou aqui menos 40H, e vou jogar para cá. Quando eu jogar para cá, ele fica o quê? Fica positivo. Então eu coloco ali, ó, 40H é igual ao que? 2.500. Tem um zerinho aqui, tem um zerinho aqui, posso cortar esses dois. E agora o que eu faço para achar o Hzinho? Divide ambos os lados por 4. Presta atenção aqui, ó, 25 por 4 dá 6 e alguma coisinha, né? A única resposta que eu tenho que começa com o número 6 é qual? É a alternativa C. Marca o item C na fé, na boa e parte para a próxima questão. Agora, se você quiser resolver, você vai chegar aqui, o meu Hzinho vale quanto? Vale 62,5 metros. É isso que corresponde, é claro, à alternativa C. É isso então, fico por aqui, bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até o próximo vídeo e tchau!